Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital todinho da UERJ e eu decifrei o edital todinho da UERJ, vi o que eles cobram, vi o que eles não cobram, vi o tempo que a gente tem de hoje até a prova, e nesse tempo que a gente tem de hoje até a prova, a gente vai fazer e abordar todos os temas do edital do jeito que cai na prova. E também, a partir de amanhã, acho que amanhã ou domingo, eu tenho que olhar no calendário, eu vou enviar lá no grupo do Telegram, se vocês estão inscritos lá, eu vou enviar para vocês, eu enviei o calendário e vai ter liberação de prova. Eu acredito que seja no sábado ou no domingo no nosso canal do YouTube. Por quê? Não tem como eu fazer no Instagram, porque no Instagram não aceita tanta... você subir um vídeo longo, a não ser que você tenha feito live por lá, né? Mas, enfim, não vai ter como ser no Instagram, eu vou liberar no canal do YouTube, então qualquer coisa você se inscreve lá, que vai ter a correção da prova. Primeiro, vamos falar dessa prova da UERJ bem rapidinho, na revisão geral, que vai ser no último dia 31 de abril, porque a prova é 2 de maio. A gente vai fazer uma revisão geral com toda a biologia. Mas o que a gente tem que lembrar, né, para a questão da UERJ? A UERJ é uma prova que não tem biologia separada das coisas. Tem questões que a gente chama de ciências da natureza. E as ciências da natureza, ela vai estar relacionada com essa parte que vai ter física, matemática e biologia. Depois, a UERJ separou matemática de ciências da natureza, e dentro de ciências da natureza ficou só biologia e física. Não, biologia, física e química. Porém, olha o que vai acontecer. É muito parecido com o Enem, né? Quando você olha a questão que dá para resolver só com questão de biologia, só com conteúdo de biologia, são poucas questões. E isso é um ponto favorável para a gente, porque a gente pode pegar o conteúdo e diminuir o conteúdo para as coisas que a gente mais importa. Então, nessas aulas de sexta-feira, eu vou pegar e simplesmente passar o conteúdo daquela parte que eles cobram da UERJ. Na aula de sábado, no sábado, onde eu liberar os vídeos, eu vou fazer a correção da prova comentada. E como que eu faço? Se vocês já observaram a correção de prova minha, eu falo por que a letra A estava certa, por que a letra B, C e D estavam erradas. O que teria que ter para elas se tornarem corretas, ou se elas estavam ali só para compor o calendário. Então, eu faço sempre dessa forma com vocês. Se vocês tiverem dúvida enquanto eu estiver falando de conteúdo, vocês vão me mandando mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Então, o que eu fiz? Se você olhar no calendário hoje, a gente teve esse primeiro momento de como que é a prova da UERJ, uma prova pequena, uma de biologia pequena, né? Uma prova que não é biologia, conteúdo biologia, é conteúdo de ciências da natureza, tipo Enem, e é uma prova que, quando são 5 questões de biologia, o padrão é 5 questões que você resolve só com conteúdo de biologia. E aí ela foi dividida em vários fatores. O que eles cobram? Métodos de se fazer ciência, evolução, teorias evolutivas e o processo de evolução. Eles cobram cadeias alimentares e ecossistemas, tecidos, né, órgãos, algumas coisas que a gente vai focar a revisão para essas partes. E hoje nós vamos falar de 2 temas, um tema até pouco cobrado, deixa eu ver aqui, um tema até pouco cobrado e ensinado, a gente chama de metodologia científica, e também nós vamos falar hoje também do processo evolutivo. A minha pergunta é, vocês já estudaram metodologia científica em algum momento da vida de vocês? Sim ou não? Por quê? Porque não se cobra toda a metodologia científica, mas a prova perguntou quais são os métodos de você se fazer ciência. E aí, os métodos de se você fazer ciência são métodos que a gente tem que saber. Aqui no Vitória Bio, eu dou para os meus alunos uma parte, são 1h30 de aula só de metodologia científica, mas a UERJ não é uma prova que cobra tão aprofundada assim. O que ela está querendo cobrar? Como que a gente faz pesquisa e o que é conhecimento? Olha só o que eu vou falar para vocês. Nessa revisão, como ela é uma revisão curta, a gente está dentro do projeto 1 hora, 1 aula, então, 1 hora de aula, a gente vai tentar ser o mais sintético possível. Lá no YouTube, eu não sei se vocês estão cadastrados, se vocês estão inscritos, eu estou subindo aulas resumo. Então, por exemplo, uma aula resumo de evolução, uma aula resumo de ecologia, uma aula resumo, que são aulas que eu tento pegar em 1 hora, 50 minutos, e juntar tudo que se conhece daquele assunto. Então, é uma coisa boa para você fazer
é uma coisa boa para você poder fazer uma revisão rápida do assunto e depois partir para exercício, né? Tá na hora da gente treinar. Mas olha só, a metodologia científica, logia quer dizer estudo. Então, é o estudo dos métodos de se fazer ciência. Então, estudo dos métodos de se fazer ciência. E ciência é um tipo de conhecimento que existe. Olha só o que a gente tem que saber, que existem vários tipos de conhecimento. E quais que são eles? Existe o conhecimento que a gente chama de conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, a gente pensa quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, né? Então, qual a sua posição no ambiente? Eu fico rindo que na aula da escola é a hora que o professor coloca você para ficar escutando Racionais MC, entender a música, o Gabriel Pensador, né? Fica colocando as músicas lá para você ficar. Os raps da criminalidade tomar conta da sociedade, a gente fica, entendi o que está acontecendo, filosofando mesmo. Eu não tenho muita paciência para isso, apesar de eu gostaria muito de ter. Acho muito importante, mas eu, Camila, não me identifico com essa área, porque eu não sou muito de ficar, tá bom. Não, eu sou mais, como que pode dizer? Mais mão na massa, né? Existe o conhecimento que a gente chama de conhecimento religioso. Então, conhecimento religioso, todo mundo nasce acreditando ou não em alguma coisa maior, num espírito, ou em Deus, ou, sei lá, vários deuses, né? Então, dependendo da religião em que você nasça, você tem um tipo de conhecimento do que é certo, do que é errado, do que Deus, do que a grande energia, universo, constelação, sei lá, do que aquilo pode ou não trazer de benefício para você, o que você deve ou não fazer baseado em conhecimentos que estão em alguns livros, os livros sagrados, né? Então, tem a Bíblia, tem o Alcorão, tem o livro do Espiritismo, segundo Allan Kardec. Então, tem vários, depende da religião. Cada um percebe a religião de um jeito, que não é o jeito que eu sinto, por exemplo. Cada um percebe a fé de uma maneira, cada um percebe o Deus de um jeito específico. E isso pode ou não ser igual ao que eu sinto, mas a gente não tem uma universalidade. O que eu quero dizer é que a gente não tem uma coisa só para falar, Deus é assim e acabou. Não. Cada um vai perceber Deus de uma determinada maneira que é conveniente para si, tá bom? Mas sempre se baseando em preceitos e ideias que você nasce e tem que cumprir. E não está errado, né? Então, a religião não está errada. Se Deus fala para você fazer alguma coisa e você não faz, você vai ser punido. Deus nunca está errado. Para a igreja, a Bíblia não está errada, né? Então, você não pode chegar assim, não foi Deus que criou, não. O Darwin falou que foi seleção natural. A gente não estuda dessa forma. Existe o conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico. O empirismo é o senso comum. O senso comum é um monte de crença que você traz de geração em geração, que não passou por teste, mas que as pessoas falam e você acaba acreditando. Quer ver? Os mais famosos. Tomar leite e comer manga faz mal. Ou se você ficar andando descalço, você vai ficar resfriado. Ou a cigarra canta até explodir. Coisas que você vai aprendendo ao longo da sua vida. Hoje, na aula à tarde com os meus alunos, eu estava comentando com eles que, olha só, eu, na minha casa, aprendi algumas coisas que eu levo para mim como verdade de vida. Então, coisas básicas. Para você fazer um arroz na minha casa, primeiro a gente coloca o óleo, coloca o arroz. Frita o arroz, abre um buraquinho, coloca o alho, frita o alho, mistura tudo e joga água. Isso é o que eu faço. Isso é a forma que eu faço quando eu vou fazer comida. Isso eu aprendi na minha família. E está tudo bem também. Aí a gente foi fazer arroz juntou um galerão da faculdade, resolvemos fazer uma janta coletiva, um almoço coletivo, sei lá, e resolveu eu e meu amigo e minha amiga fazer arroz. Aí cada um foi, então vamos conversar. Quando meu amigo começou a fazer, ele fritou o alho, jogou a água, aí eu e minha amiga ficou olhando assim, que ordem é essa, né? Depois jogou o arroz. Aí a gente começou a discutir quem que estava certo e quem que estava errado. Aí ele falou, na minha casa, desde que eu sou pequeno, eu aprendi que primeiro é o alho, depois a água e depois o arroz. Aí a minha amiga, na minha casa, eu aprendi que primeiro é o alho, o arroz e a água. Eu falei, gente, na minha casa é o arroz, o alho e a água. Quem que está certo?
Não sei, tá? Não se passou por teste, não se passou por vários experimentos para saber qual arroz fica mais solto, qual arroz fica mais gostoso. Cada um faz de um jeito e a gente faz desse jeito porque esse conhecimento está sendo passado dessa forma de geração em geração. Então, eu aprendi assim e eu vou ensinar do meu jeito. Mas isso pode estar certo ou pode estar errado. Ah, cigarra canta até explodir. Meu avô falou com a minha mãe falou com a gente. Só parou essa ideia hoje porque eu sou bióloga, porque se eu não fosse bióloga, provavelmente eu reproduziria que a cigarra canta até explodir. Então, o senso comum são coisas que são crenças, tanto sociais como de coisas da natureza, que vai passando de geração em geração, mas não teve teste, não teve comprovação científica, não teve nada. E existe um tipo de conhecimento que é o conhecimento científico. E aí, esse conhecimento é o conhecimento das ciências. Existem várias ciências, né? Existe a ciência biológica, que é o que eu estudei, existe a ciência social, existe a ciência econômica, a ciência política. Nós vamos até aqui para ciências biológicas, né? Eu sou bióloga, não tem nem por que eu falar de outro assunto. Mas o que diferencia a ciência, tanto faz ser política, social, econômica, biológica, dos outros, como que é o nome? Das outras situações. Você vai ter aqui, ó, que a ciência ela tem que sempre estar baseada em fatos. Então, o que acontece na natureza, você vai observando. Então, tem que ser baseada em fatos. Ela pode estar errada. Então, hoje eu faço um teste e vejo que o ovo faz bem. Amanhã eu faço outro teste e vejo que o ovo faz mal. Então, o que eu falei que até então era correto, hoje não é mais. O que eu falei que era vivo, hoje pode não ser mais considerado vivo. O que eu falei, por exemplo, que era ruim, agora eu posso falar que é bom. Quer ver um exemplo? Hoje a Organização Mundial de Saúde pode falar que a cloroquina é ruim porque não teve teste ainda. Mas quando fizer teste, eu posso falar depois se ela foi boa. Então, eu posso estar errado. E que bom que eu esteja errado, porque toda vez que eu estou errado, eu vou aumentando a curiosidade e o conhecimento, e você vai descobrir cada vez mais coisas. E a ciência tem que ser testada. Você tem que fazer coisas que permite experimento. Se você pensa em alguma coisa que não permite você experimentar para saber se o seu pensamento está certo ou está errado, aí você não está falando de ciência. Por que, por exemplo, a teoria do criacionismo não é considerado uma teoria científica? Por que esse negócio de que Deus separou o céu e a terra, depois separou a água e o mar, depois separou dia e noite, depois pegou o barro e fez o homem, assoprou o nariz, fez a mulher, deu a alma, arrancou a costela, fez a mulher. Gênesis, né, a teoria de surgimento da vida, pela Bíblia, é dessa forma que aconteceu. Por que isso não pode ser considerado ciência? E a resposta está aqui. Isso não é baseado em fato. Ah, mas a Bíblia é um fato. Não, a Bíblia é um escrito que alguém presenciou, mas não tem outro fato, não tem outra prova, não tem uma comprovação que isso existe. Outro, isso não pode estar errado para a igreja. Para a igreja, isso não está errado, né? Então, a partir do momento que você não se baseia em fatos, não está errado, e você não pode testar, como que eu vou testar isso? Como que eu vou pegar e juntar o mundo todo de novo e tentar separar céu e terra, água e mar, dia e noite? Não tem como fazer isso. Então, se não é baseado em fato, não pode estar errado e não é testado, você não considera como ciência. Por isso que a biologia tem muita restrição em várias situações. A gente sempre vai tentar fazer pesquisa e sempre vai tentar, a gente sempre vai trabalhar com base no conhecimento científico e só no conhecimento científico, ou seja, aquele que obedece esses 3 critérios. Se, por algum acaso, a gente não conseguir responder com fatos ou com experimento, é porque a gente ainda não tem a capacidade de desenvolver experimentos para poder testar aquela hipótese. Mas também não quer dizer que a gente não sabe de nada. Quer dizer que os seres humanos têm limitações, mas talvez um dia a gente consiga provar e inventar e elaborar alguma coisa. Olha um exemplo muito famoso, eu não sei se vocês já estudaram isso. Em Origem da Vida, a gente estuda que... Quando você está estudando a origem da vida, a gente vê que teve 2 pesquisadores que eu chamo de Oparin e Haldane, que eles pensaram. Então, gente, uma coisa é você sentar sua bundinha na cadeira e pensar.
Eu acho que a vida surgiu porque as condições da atmosfera primitiva eram ruins. Nessas condições, tinha energia suficiente para juntar moléculas inorgânicas que foram depositadas no fundo do mar, se juntaram e formaram os conservados. Eles pensaram, baseado em quê? Baseado em alguns experimentos de laboratório, que isso poderia acontecer, baseado em que ligações químicas são feitas com base em energia. Então, eles baseado em alguns fatos. E poderia estar errado. Só que qual que é o problema? Oparin e Haldane só pensaram e escreveram. Eles não conseguiram elaborar um experimento para isso. Passaram-se 50 anos que eles escreveram essa teoria. Dois outros pesquisadores, que eu chamo de Miller e Uren, resolveram sentar a bunda na cadeira e molar o experimento. Aí aquilo que ainda não era considerado uma coisa científica, porque você ainda não poderia ter sido testado, agora foi possível, 50 anos depois. Quer dizer que aqueles caras lá estavam errados? Não. Quer dizer que eles, 50 anos antes, não tinham a ideia de como elaborar um experimento. Então, você pode ter uma ideia baseada em fato, ela pode estar errada, e o experimento pode vir tempos depois, quando melhorar a maquinaria, o conhecimento de algumas coisas, e enfim. Uma coisa que você tem que saber é que existem vários métodos científicos, então eu acabei de falar. A metodologia científica é o estudo dos métodos de se fazer ciência, que é um tipo de conhecimento. E o conhecimento científico da biologia utiliza um método que eu chamo de método hipotético-dedutivo. O que significa isso? O método hipotético-dedutivo é o método mais aceito dentro das ciências biológicas e existem vários métodos. Existe o fenomenológico, o dialético, indutivo, dedutivo, mas existe o que a gente chama de método hipotético-dedutivo. O que significa esse método? Primeiro você faz uma hipótese, depois você faz uma dedução daquela hipótese. E o método hipotético-dedutivo se baseia em 5 etapas. Isso vocês têm que saber, geralmente cai em prova. E a UERJ colocou justamente isso no edital. Estamos trabalhando em cima do edital da UERJ, tá? Então, primeira etapa do método hipotético-dedutivo. Você vai observar um fato. Observar fato. É fato de que a goiaba está fechadona lá e, do mesmo jeito, aparece uma larva dentro dela. Né? Então, a goiaba está fechadinha, ninguém abriu. Às vezes, você corta a goiaba e você acha um bicho. Hoje, é difícil isso acontecer. Mas, quando eu era muito pequena, que a gente tirava a goiaba do pé, com certeza, quem come goiaba do pé vai comer goiaba com bicho. Eu não sei se vocês já comeram. E é o ó, que aí, quando você morde, você já está engolindo metade do bicho e vê metade do bicho balançando lá. Mas isso era fato. A segunda etapa que você tem que fazer é fazer uma pergunta para tentar resolver, para tentar explicar aquele problema. Qual que seria o problema? Como que a goiaba me entra dentro Como que uma larva está na goiaba, se a goiaba está fechada? É uma pergunta que eu queira responder. Aí vem a hora que você lança a hipótese. A hipótese é uma possível explicação para aquela pergunta que você teve. Ou seja, você vai falar o seguinte: eu acho que a goiaba se transforma, hipótese, a goiaba se transforma em larva. Eu acredito em geração espontânea. Pode ser a sua hipótese. A próxima etapa que você vai ter que fazer são vários experimentos. Então, você vai fazer os experimentos. O que eu posso fazer de experimento? Eu posso pegar, por exemplo, uma goiaba, 2 goiabas, colocar uma no saco fechado. Então, eu vou colocar aqui no saco. E a outra goiaba, e aqui outra goiaba. E a outra goiaba eu vou deixar aberto. Pronto, vou fazer um experimento. Quando eu faço esse experimento, depois de um tempo, eu vou ver os resultados. E com os meus resultados, eu vou tirar uma conclusão. São as etapas que a gente tem de um método que eu chamo de método hipotético-dedutivo. Então, você observa um fato, primeiro faz uma pergunta, que é o que te intrigou naquela situação, faz uma hipótese é uma possível explicação para aquela pergunta, faz experimentos, chega num resultado e numa conclusão.
Uma coisa que eu quero que vocês saibam também é, toda vez que eu vou fazer um experimento comparativo, eu tenho que ter 2 grupos. Um grupo que eu chamo de grupo teste e o grupo que eu chamo de grupo controle. O que seria o grupo teste? Nesse caso aqui, quer ver? É o contrário. Eu teria o grupo controle e o grupo teste. O que seria o grupo teste? O grupo teste é aquele que você vai aplicar alguma coisa ou tirar alguma coisa daquela situação normal para você poder simular algum evento. Olha só, o normal de uma goiaba é ficar exposto no pé. Então, você não vai fazer nada, você só vai pegar uma goiaba. Esse aqui seria o grupo controle. Você pegar uma goiaba e encapsulá-la numa sacola seria o grupo teste, ou seja, eu estou colocando uma variável, que é a sacola lá, para isolar a goiaba no meio. Porque eu quero ver se o bicho ele consegue entrar na goiaba, ou se a larva que está na goiaba é algum bicho que entra na goiaba, ou se a goiaba sozinha tem a capacidade de se transformar numa nova larva, né? Eu quero saber da biogênese ou da abiogênese. Então, eu faço esse experimento. Qual a importância do controle? O controle sempre vai te indicar um parâmetro de comparação, para você saber se o que você está fazendo é realmente derivado daquele experimento. Quando eu coloco assim, eu vou ver que aqui não vai surgir larva e aqui vai surgir larva. Ou seja, o meu controle continua tendo larva e o teste não. Por que o teste não tem larva? Porque provavelmente eu cheguei numa conclusão de que não é a goiaba que se transforma, é algum bicho que entra em contato com a goiaba e deixa seus ovos lá, que acaba se transformando em larva. Sempre tem que ter um grupo teste-controle. Quer ver uma prova que caiu isso? É MESCAM. Eu vou dar exemplo do que eu já vi em prova, porque acho que fica mais fácil para vocês. A MESCAM, aqui do Espírito Santo, né, faculdade aqui de Vitória, ela colocou uma questão assim: fala-se que vacas, quando escutam música clássica, produzem mais leite. Qual o experimento que eu tenho que fazer para ver se isso é verdade ou não? Então, toda vez que você quer saber se o negócio funciona ou não, você tem que ter um grupo teste e um grupo controle. Qual seria o seu grupo controle? O grupo controle é aquele que você vai deixar a vaca sem escutar a música. A vaca, no ambiente natural dela, vai escutar música? Não. Então, você vai pegar o negócio no ambiente natural. Vaca, quietinha. Você vai pegar um grupo muito parecido e vai colocar música clássica. Depois de um tempo dessas vacas escutando música clássica e esse grupo aqui não escutando música clássica, você vai ordenhar a vaca e tirar o leite. Se as vacas que estão escutando música clássica, elas forem vacas que consigam produzir muito leite, você vai conseguir, então, chegar numa conclusão de que talvez a música clássica influencia na produção leiteira. Porque pode ser outros fatores. Pode ser que elas eram mais felizes, porque elas comeram não sei o quê, porque o sol naquele dia estava demais. Mas, se, quando você separar grupo teste e grupo controle, as vacas do grupo teste, que é aquelas escutando música clássica, produzirem mais leites não, né? Mais leite, quer dizer que a música clássica pode, talvez, influenciar na produção leiteira. Sempre. Questão de vacina. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que pode cair alguma questão da prova por conta de vacinação, essas coisas. A vacinação ela funciona da seguinte forma: você vai pegar 2 grupos de população. Um grupo de população vai receber o placebo, o outro grupo de população vai receber a vacina. E aí os pesquisadores vão ver se acontece a imunização nos 2 grupos. Se acontecer a imunização nos 2 grupos, a vacina não tem efeito nenhum. Se não acontecer a imunização nos 2 grupos, a vacina também não tem efeito nenhum. Mas se acontecer a imunização só no grupo que recebeu a vacina funciona, né? Então, sempre tem que ter um comparativo. Muita gente estava falando assim, eu estava com coronavírus, tomei cloroquina e melhorei. Só que, gente, aí um cara escreveu embaixo, eu sempre estou falando disso, eu não sei se eu tinha comentado com vocês na última aula que a gente teve, mas um cara colocou assim, eu tomei coquinha gelada e me curei do coronavírus também. Por que esse cara fez essa piada? Eu não posso tomar cloroquina e falar que eu me curei do coronavírus porque a cloroquina fez efeito em mim.
Você não sabe se sozinho você teria tido efeito, se realmente foi a cloroquina, se não foi o seu sistema imunitário que trabalhou. Você não pode tomar um negócio e falar que ele fez bem. Por quê? Porque ele não passou por um negócio científico. Por que não estamos querendo... Não estamos, como se fosse importante, né? Por que a Organização Mundial de Saúde não quer liberar o uso da cloroquina? Porque é um medicamento barato? Não. Pode ser. Mas a ideia mais certa é que... Peraí. O que seria placebo? Placebo é ou açúcar ou farinha. Ou, tipo assim, pode ser água, pode ser soro fisiológico, é alguma coisa que não é o remédio, tá? Então, a pessoa vai tomar, sei lá, soro fisiológico pensando que está tomando vacina. O grupo teste e o grupo controle não sabe a diferença, se ele está tomando remédio ou não. Porque quem vai saber disso é só o pesquisador para saber a eficácia do experimento, né? Então, às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa que é placebo? O anticoncepcional a gente tem que tomar durante um tempo, né? 21 dias, né? Acho que é. A gente, olha que louca, eu que dou aula disso. Faz anos que eu não tomo anticoncepcional. Eu acho que na cartela de 21 comprimidos ou 27. Não lembro. Mas você toma uma quantidade, é 21, né? Aí você pausa 7 e começa. Acho que é isso. Você toma o remédio, aí você pausa 21 mesmo. Ufa! Por isso que eu engravidei 2 vezes sem querer, vocês estão vendo, né? Você toma 21 comprimidos, você pausa 7 dias e tem que voltar a tomar o comprimido de novo. Mas tem gente que esquece. Então, existem cartelas, eu não sei se vocês já viram, que tem 28 comprimidos. Aí, essas cartelas, tem alguns comprimidos que tem, algumas cartelas, né? Que tem uma coloração, uma marcação diferente. Geralmente, os 7 últimos. Esses 7 últimos são placebos. Você está tomando comprimido de farinha ou de água, ou de açúcar, só para você não perder o hábito de tomar remédio todo dia. Mas eles não têm o hormônio estrógeno e progesterona que vai parar você de ovular. Né? Então, são formas que você tem de oferecer para a pessoa uma coisa que ela vai pensar que está recebendo, mas não é. Por que isso tem que acontecer? Por que algumas pessoas têm que receber placebo e não pode saber que está recebendo placebo? Porque as pessoas são mentirosas e tem pessoas que são hipocondríacas. Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa que estava muito chateada, né, meio deprimida. Aí ela falava que estava muito ruim, estava precisando de remédio. E aí foi no psiquiatra, o psiquiatra recomendou um remédio. Só que na hora que o psiquiatra recomendou o remédio, eu falei assim, você tem certeza que você precisa tomar? Porque eu não acho que você está tão deprimida a ponto de tomar remédio. E o remédio causa dependência, né? Então, que tal um psicólogo, um terapeuta para conversar, e aí depois, ela estava passando por um momento triste da vida dela, eu falei, e aí depois você vai e toma o remédio, se precisar. Aí ela, não, eu vou tomar porque eu preciso, que não sei o que lá. Aí ela tomou de manhã ela tomou. À tarde eu falei assim, eu estou muito feliz, esse remédio fez efeito. Aí eu olhei para cá e falei assim, mentira, porque remédio psiquiátrico demora, sei lá, algum tempo para fazer efeito. Com exceção de Veivans, ou de, sei lá, Ritalina, que às vezes na hora vai te dar uma concentração, alguns remédios de regulador de humor, que são esses que a gente toma, os antidepressivos, antiansiolítico, o corpo demora um tempo para poder se adaptar. Não é assim, tô triste, tomei hoje, à tarde eu tô feliz. Não é assim que funciona. Mas, se essa pessoa estivesse fazendo um teste e ela recebesse o remédio, ela ia falar, não, ela ia mentir. Ela ia falar assim, estou super felizona, tá tudo funcionando. Aí você fala, nossa, gente, a cura para a tristeza apareceu na humanidade. É só tomar esse remédio X, né? Então, as pessoas podem mentir, podem se enganar. Então, se vocês assistem Grey's Anatomy, tem um episódio lá que eles estão fazendo... O tal do Derek e da Meredith Grey lá estão fazendo uma pesquisa sobre Alzheimer e aí eles estão introduzindo um monte de medicamento que eles estão testando na cabeça das pessoas. E aí a Meredith descobre que a mulher do fodão lá, do tal do Richard, ela ia receber o placebo e ela altera toda a pesquisa. Aí ele perde a pesquisa, porque você não pode alterar. Né? Então, não é porque você gosta que você vai poder deixar, você tem que mexer certinho. Então, como as pessoas podem mentir, nós temos que enganá-las. Aí você vai receber vacina, tá? Você vai receber vacina, tá? Então, todo mundo recebendo vacina. A pessoa acha que está recebendo vacina e está recebendo placebo. E aí depois você vai comparar. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo tema. Eu acredito que se vier alguma coisa disso daqui, gente, que possa vir, né? Porque está no edital, e que possa vir falando justamente por conta do negócio da vacina.
morfina, de cloroquina. Então, eles podem, talvez, cobrar alguma coisa baseada no método científico. Outra coisa que está lá é evolução e teorias evolutivas. E cai pouquíssima coisa de evolução, que é o que a gente vai falar nesse finalzinho da nossa aula. Olha só, evolução é quando você dá ao acaso o poder de falar das coisas que estão aqui. Então, evolução é as coisas para acontecendo porque tinha que acontecer. Não teve mão de criador, não teve uma preferência. Elas estão aqui porque elas estão aqui ao acaso. E esse acaso tem muito a ver com a seleção que o ambiente faz. Existem 2 pesquisadores que são evolucionistas. O primeiro evolucionista, a gente chama de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck era um pesquisador evolucionista, que ele era uma pessoa que falava de 2 coisas. A primeira coisa que Lamarck falava é que quanto mais você usa uma coisa, mais ela tende a crescer. Lei do uso e desuso. Quanto menos você utiliza, mais essa coisa tende a atrofiar. Olha o exemplo que ele diz. Ele fala o seguinte: ele não falava de girafa, ele nunca falou de girafa. Ninguém falou de girafa, na verdade. A gente que usou isso como exemplo e atribuiu a eles. Ele falou de cobra. Ele falou assim: a cobra é um animal que serpenteia. Né? Então, ele coloca a barriga no chão e vai andando, se locomovendo com a barriga no chão. Mas a cobra é parente de quem tem 4 patas. Tanto é que cobra está dentro de réptil, dentro de, por exemplo, crocodilo, jacaré, tartaruga, taruíra, né? Lagartixa, tá dentro desse grupo. Todos eles têm pata. Por que a cobra não? Aí a resposta do Lamarck é o seguinte: como a cobra não utiliza as patas para poder caminhar, quanto menos ela usar, mais a pata reduziu. Teve uma hora que a pata subiu e aí ela passou essa característica que ela adquiriu, herança dos caracteres adquiridos para a sua próxima geração. Se eu utilizar o exemplo desse menino aqui, da girafa, tá aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. Se usar o exemplo de girafa para Lamarck, ele fala o seguinte: existia alimento rasteiro e aí a girafa tinha um pescoço pequenininho. Esse alimento sumiu do ambiente e aí agora o alimento se tornou maior. A girafa, para poder comer, ela tentava ficar esticando o pescoço para alcançar o alimento, até que ela usou tanto esse pescoço para esticar que ela ficou com um pescoção. E esse pescoção foi passando de geração em geração, tá? Então, para Lamarck, o ambiente, ele faz com que você tenha... Para Lamarck, o ambiente, ele força características em vocês. Se você vê qualquer questão de prova falando assim, o indivíduo se tornou adaptado, as bactérias se tornaram resistentes, os insetos se tornaram resistentes, as patas sumiram porque o ambiente precisou que sumisse. Eu quis ir para o ambiente terrestre, então eu tive que desenvolver pulmão, como se o ambiente forçasse mudança em você. E se ela é lamarquista, isso está errado. Aí o exemplo que eu estou dando em aula, está todo mundo entendendo, que eu acho que é interessante para vocês também. Olha como que isso é um absurdo. Para algumas coisas, o Lamarck parece até que funciona. Se uma pessoa está na cadeira de rodas, se uma pessoa é atleta e está mexendo com o músculo tende a fazer o quê? Aumentar de tamanho. Se uma pessoa, esse mesmo atleta, sofrer acidente e ficar paraplégico ou tetraplégico, os músculos tendem a atrofiar. Então, quanto mais eu uso, mais ele cresce. Quanto menos eu uso, mais ele atrofia. Mas se você é uma pessoa de cadeira de roda que sofreu um acidente e seu músculo é atrofiado, o seu filho vai nascer de músculo atrofiado? Claro que não, né? Se minha mãe, por exemplo, ela alisou... Vou dar um exemplo clássico. Eu alisei o meu cabelo, fiz essa besteira, né, na minha vida, alisei o meu cabelo, e se você olhar minha filha aqui, ela tem o cabelo cacheado. Eu não passo a característica que eu adquiri para a próxima geração. A característica para a próxima geração que eu passo é a que está no meu material genético, mas eles não sabiam de material genético nessa época ainda, tá? Mas mesmo assim, ele falou isso. Quer ver um outro exemplo que Lamarck não funciona?
as mulheres girafas, eu não sei se você já ouviu falar, existe uma tribo africana em que as mulheres ficam colocando colar no pescoço para esticar o pescoço. Elas conseguem esticar o pescoço, chega um determinado momento que o pescoço dela fica tão comprido que se elas tiram o colar, o pescoço quebra, porque ele não vai sustentar o peso da cabeça. Só que na hora que as filhas delas nascem, as filhas têm que colocar colar de novo, porque essa herança que a mulher adquiriu de ficar pescoçuda não passa para a próxima geração. O que passa para a próxima geração é a característica que você tem no seu material genético. Último exemplo, um menino, vamos dizer um menino, meu filho, eu tenho um filho homem, ele tem 3 anos. Henrique, com 3 anos, não faz sexo, né? Vamos dizer que até os 15, 16, ele não vai fazer sexo. Aí, o pênis dele é de um tamanho. Se ele começar a fazer sexo, ele vai começar a usar o pênis. Aí eu vou falar que o pênis dele vai ficar gigantão toda vez que ele usar, porque quando ele não usava, o pênis era pequeno. Quando eu não uso, diminui. Quando eu uso, fica gigante. Eu fico falando que se isso fosse verdade, homens com 70, 80 anos era para ter um pênis que rolava no pescoço, porque usou durante 50 anos a vida deles, usou durante 60 anos a vida dele. E aí Lamarck, apesar de ele combater a ideia vigente, porque na época de Lamarck eles acreditavam que o processo de evolução era feito pelo divino, era Deus que escolhia as coisas, era Deus que matava as coisas, era Deus que colocava tudo aqui. O Lamarck ele quebrou, falando que são processos naturais, mas ele falou totalmente de forma errada. Até que veio 2 caras, a gente chama de Darwin e o Wallace, e Darwin e o Wallace, eles dizem o seguinte, tá? Que existe normalmente uma variabilidade. Na natureza já existe variabilidade. Na natureza já existia árvore pequena, já existia árvore grande. Só que tem uma espécie, vamos colocar aqui na questão das árvores, que são mais adaptadas, né? Essa variabilidade leva a uma adaptação para aquele determinado momento. Então, para aquele determinado momento, você vai ter uma adaptação. Então, vamos dizer que a incidência do sol era muito grande, estou dando um exemplo idiota, tá? E as árvores muito maiores acabavam sendo queimadas porque ficavam mais perto do sol. As árvores mais baixinhas tinham mais dificuldade de pegar sol e aí elas não eram queimadas, ou seja, elas levavam vantagem. Se elas levam vantagem, elas colocam mais filhotes. E como os filhotes recebem a característica que ela tem, os filhotes delas vão ser pequenininhos. E isso acontecia com girafa também. Nascia girafa pequena e nascia girafa pescoçudona, gigantuda. Só que a girafa pequena tinha muito mais alimento para comer do que a girafa grande. Então, na luta pela sobrevivência, a girafa pequena tinha mais vantagem, porque ela tinha mais comida. Se ela tem mais comida, ela faz mais sexo. Se ela faz mais sexo, ela deixa mais filhote, que vai ser igual a ela, que vai ser pequeno. Então, durante muito tempo, as girafas miudinhas dominaram o ambiente, porque elas tinham mais alimento do que as girafas gigantudas. Mas aí, vamos dizer que aconteceu sei lá, começou a pegar fogo debaixo da terra assim, e quem era pequeno e tinha copa baixa acabou sendo eliminado do ambiente. Do nada começou a pegar fogo. Pegou fogo, o que está acontecendo? O alimento dessas girafas aqui começaram a desaparecer. Só está tendo alimento para a girafa maior. Quem que vai levar vantagem agora? Quem que vai ter comida? As girafas pequenas que antes levavam vantagem, agora estão levando desvantagem. As girafas maiores estão aumentando a quantidade na população delas. Por quê? Porque agora elas são as mais adaptadas. E quem que vai escolher quem é a mais adaptada? O próprio ambiente, quando ele muda. Processo de seleção natural, né? Então, a seleção natural, ela é um processo em que o ambiente escolhe o indivíduo que é o mais adaptado. Vou dar um outro exemplo que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu estou dando esse exemplo em todas as aulas possíveis, porque eu acho que é você associar a biologia com o que você conhece. Vamos dizer que existam como é que eu posso... O que eu posso colocar, gente?
Não vou usar esse exemplo, não. Vou usar de bactéria que eles sempre utilizam. Olha só. Existe uma bactéria pretinha. Eu ia falar do coronavírus, mas eu não ia usar um exemplo que era fácil de entender. Existe uma bactéria pretinha que ela tem uma alta taxa reprodutiva. Então, essa bactéria preta tem uma alta taxa de reprodução. E existe uma bactéria que é vermelha, que ela tem uma baixa taxa de reprodução. Só que elas conseguem pegar a amoxicilina e degradar. Pega a amoxicilina é degradável. Ela consegue pegar a amoxicilina e degradar. Coisa que essa preta não. Aí eu, Camila, semana passada eu tive faringite. Faringite, ite da faringe. Então, eu tive uma inflamação na faringe. Vamos dizer que essas duas bactérias entraram no meu corpo, né? As duas. Um grupinho dessa preta aqui, um grupinho da vermelha. Quem que vai levar vantagem naquele ambiente inicial? Né? Eu, Camila, comecei a sentir dor de garganta, por quê? Porque entraram os dois grupos de bactérias na minha garganta. Só que essa bactéria aqui, que tem uma alta taxa reprodutiva, começou a dominar minha garganta todinha. Enquanto ela se reproduzia muito rápido, a outra tinha uma dificuldade maior de se reproduzir. Se reproduzia? Reproduzia, mas não na mesma velocidade que a preta se reproduzia. Quando a quantidade de bactérias pretas ultrapassou a quantidade desejada do meu corpo, eu comecei a sentir dor de garganta, muita dor de garganta. Aí eu fui ao médico e o médico receitou que eu tomasse amoxicilina. Então, inicialmente, sou uma pessoa normal, não sou uma pessoa que tem amoxicilina no meu corpo. Você ser resistente, você conseguir degradar a amoxicilina é vantajoso? Não. Não, porque se eu não tenho esse contato com isso, não é vantajoso em situação nenhuma. Então, naquele momento inicial, onde minha garganta foi invadida por dois grupos de bactérias, era mais vantajoso você se reproduzir mais rápido. Então, quem que está levando vantagem no ambiente? A que se reproduzir mais rápido. Ela causou um efeito em mim. Eu fui no médico, o médico detectou a faringite e mandou tomar amoxicilina. Aí, agora, meu corpo foi invadido por um antibiótico que eu chamo de amoxicilina. O ambiente mudou. O ambiente que não tinha amoxicilina, agora tem amoxicilina. E o que vai acontecer nessa situação? A amoxicilina vai vir matando várias bactérias que não são resistentes a ela, que não conseguem degradá-la. Começa a matar as bactérias pretas. Mata uma ou outra vermelha? Mata. Mas vai matar muito mais a preta do que a vermelha. Quem que é o indivíduo mais adaptado agora que tem amoxicilina? Aquele indivíduo que consegue degradar a amoxicilina. Se você toma antibiótico no primeiro dia, ele vai matar muita bactéria. No segundo dia, vai matar muita bactéria. No terceiro dia, mata a maioria da bactéria que estava te causando dor. E aí você pode parar. Só que na hora que você pode não, né? Tem pessoas que param. Só que na hora que você para e você não matou todas as bactérias, olha quem que estava sobrando dentro do seu corpo. E aí, sem antibiótico, sem competição com as pretinhas, elas começam a fazer o quê? A se multiplicar e começa a dominar o espaço. Dali uma semana você está com dor de garganta de novo. Mas agora, aquele antibiótico não vai fazer efeito. Por que ele não vai fazer efeito? Porque as bactérias se tornaram resistentes? Essa pretinha aqui se tornou resistente? Não. Porque quando você tomou o remédio, você fez o processo de seleção natural e você escolheu como mais adaptada para aquele ambiente seu as bactérias que eram resistentes à amoxicilina. Por isso que quando você volta no médico, ele não vai te passar o mesmo antibiótico, ele vai te passar outro agora. Vamos tentar agora a azitromicina, porque talvez essa daqui é resistente à amoxicilina, mas não é resistente à azitromicina. Mas bactérias têm alta taxa mutacional. Algumas podem se tornar resistentes tanto à amoxicilina quanto à azitromicina. E aí, se você não tomar azitromicina direto, se tornar resistente não, né? Sofrer uma mutação e ganhar essa resistência contra a azitromicina. Porque o ambiente forçou ela a ser assim? Não, porque mutação é um acaso. E aí você pode aparecer com essa característica ou não.
Olha o exemplo que eu ia dar do coronavírus. A população está passando por um processo de seleção natural. Não existia coronavírus, na verdade existia o vírus do corona, e esse vírus sofreu uma mutação ao acaso que deixou ele super virulento. O que isso significa? Que o vírus agora consegue entrar em um monte de gente ao mesmo tempo. Então, a taxa de virulência dele, ele consegue, sei lá, infectar, uma pessoa consegue infectar 6, eu acho, a cada situação. Não sei qual é a proporção, mas eu acredito que seja essa. Enquanto que o vírus da raiva, por exemplo, ele só consegue entrar no seu corpo se você for mordido, se você for lambido. Então, é muito mais difícil você pegar raiva. Só que o corona, ele não mata, não. O corona, ele não mata qualquer um. Ele não é tão potente igual o vírus da raiva. Você tem... a chance de você pegar raiva é muito pequena, porque você tem que ser mordido ou lambido. Mas se você pegar, a chance de morrer é de 98%. O coronavírus é ao contrário. Você tem muita chance de pegar o corona, mas a chance de você morrer é pequena. Por quê? Porque ele não tem uma letalidade alta. Qual é o problema, então, do corona? O corona entra na população como um todo de uma vez só. E você não sabe se você é resistente ao corona até você pegar. Você não sabe se você é a variante que vai conseguir sobreviver ao ataque daquele vírus. Se o seu sistema imunológico é forte ou não, você só vai saber quando o vírus entrar. Se o vírus entrar em você e não te matar, ele está selecionando positivamente. Você vai sobreviver no ambiente e você é uma pessoa resistente ao corona. Se ele entrar em você e te matar, ele está te selecionando negativamente. Ele vai eliminar da população uma pessoa que não é resistente ao coronavírus. O que vai acontecer com a população depois que todo mundo pegar e quem morrer tiver que morrer? A população humana vai ter passado por um processo de seleção natural, onde os mais adaptados levaram vantagem e já nasceram assim. Ou você nasce forte, ou você nasce fraco para o corona. E eu, nascendo super forte para o corona, eu estou aqui sobrevivendo e eu vou passar essa geração para os meus filhos. Isso eu cheguei a comentar na primeira aula, né? Quem fez a primeira revisão, ouviu lá no YouTube. Mas aí, o que cai na UERJ, além disso? Além disso, caem duas coisas que eu vou colocar aqui para vocês agora. Darwin, quando ele falou isso, que a variabilidade ela surge e na luta pela sobrevivência, o mais adaptado leva vantagem e quem escolhe isso é a seleção natural. Quando Darwin fala isso, ele não sabe explicar variabilidade leva a uma adaptação. E essa adaptação ela é escolhida de forma natural pela seleção natural, pelo ambiente. Vocês entenderam essa parte de diferença de Darwin e Lamarck? Eu sempre vou bater na tecla disso, porque isso é muito importante para a prova. Vocês conseguiram acompanhar isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou agora só falar um restinho de coisa que eu acho que possa ganhar nessa prova, que é o que eu estou vendo nas questões que eu estou corrigindo. Darwin não sabia explicar duas coisas, tá? E essas duas coisas, Darwin não sabia explicar como que a variabilidade surgia e como que a seleção natural escolhia. Darwin não sabia explicar isso. Não sabia. Aí ele recebeu uma carta de Mendel na época. Mendel escreveu lá, Darwin está trabalhando com a ervilha, eu estou vendo que se você cruza parental, a F1 é igual um dos parentais. Escreveu aquele negócio todo, Darwin olhou, fez igual a gente, tipo, o que esse homem está falando? Jogou fora e vida que segue, tá? Se Darwin conseguisse, naquela época, juntar os conceitos dele com o conceito de Mendel, ele ia derrubar toda a ciência. Mas não foi isso que aconteceu. Os conceitos de Darwin com os conceitos de Mendel foram unidos na década de 50 no que a gente chama de neodarwinismo, teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução. E a teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução ou neodarwinismo coloca a genética no meio do caminho e explica os pontos que Darwin não foi capaz de explicar. E quais que eram esses pontos? Primeiro, como que a variabilidade surge? A teoria neodarwinista diz que a mutação cria características novas, então só a mutação tem a capacidade de fazer surgir uma coisa que não tem. Por exemplo, a espécie humana não era resistente ao HIV até ano passado.
4 pessoas sofreram mutações que fizeram com que elas se tornassem resistentes a esse vírus. Né? Então, a pessoa se tornou porque ela quis. Gente, eu quero ser resistente a HIV. Eu vou me tornar resistente porque eu quero? Não. Algumas pessoas sofreram um processo de mutação ao acaso, né? Ninguém também aqui. Mutação, atinge aqui, ó, e me faz ser resistente a HIV. Não é isso que acontece. Porque, na maioria das vezes, a mutação gera uma doença que a gente chama de câncer. Mas nessas pessoas, nessas 4 pessoas, a mutação gerou uma característica nova que a espécie humana não tinha, que era ser resistente ao HIV. Do mesmo jeito que uma mutação fez com que o dedão dos mamíferos soltasse e ficasse fazendo isso daqui. Eu falo assim, olha a piada que o ser humano era, que esse macaco era, com esse polegar que faz isso daqui, perto dos outros animais. Se você olhar a pata de um cachorro, ela é assim. A pata de um gato é assim. A pata de um cavalo, o dedo ainda são fundidos. Quando você fala de um elefante também, só tem as unhazinhas. É tudo assim. Não tem nenhum outro animal na natureza que faça isso daqui, ó. Isso daqui é resultado de uma mutação. E a mutação criou uma característica em que o nosso dedo polegar se soltasse do restante dos dedos. Mas isso que inicialmente parece uma coisa esquisita, permitiu com que a gente tivesse um movimento que os outros animais não têm, que é o movimento de prensa. Eu consigo pegar as coisas e puxar. O cachorro não consegue fazer isso. O cachorro, para mexer com você, ele faz o quê? Pula em você e te arranha. Porque se ele pudesse, ou se ele quiser te abocanhar, ele te abocanha, a boca mesmo, o nome diz, né? Abocanha. Ele, para segurar você, ele te morde. Ele não pega pelo seu braço. Você não vai passar na rua e sua mãe te dá uma mordida para te segurar. A gente faz esse movimento de prensa. Vocês podem não entender, mas isso daqui foi um processo evolutivo muito grande para a gente evoluir como ser humano. E quem que criou essa característica nova de você descolar o dedo? A mutação, tá? Mutação cria novas características e a recombinação de genes, na hora de você formar os gametas, também gera variabilidade. Não sei se isso é um motivo de uma pulguinha atrás da orelha para vocês, mas por que que um pai e uma mãe que são idênticos produzem vários filhos diferentes? Que bosta é essa? Se a forma é igual, por que que os filhos são diferentes um do outro, né? Isso acontece porque na hora de eu, Camila, fazer um gameta e o José Luiz, meu marido, fazer o gameta, a produção do gameta passa por 2 processos. Um é a segregação independente dos homólogos, e existe também o crossing over. Essas 2 coisas geram uma variabilidade genética gigantesca. Beleza? Por último, que a gente vai falar agora, a gente vai falar que a seleção natural escolhe de algumas formas. E como que eles falaram que a seleção natural escolhe? Essa daqui, gente, cai muito na UERJ, isso daqui, ó. Vocês vão até ver quando eu estiver corrigindo os exercícios. Existe, olha só, existe uma variabilidade de ratos. Vamos dizer isso daqui, ó. Existe rato preto. Existe rato cinza. Aí o cinza eu vou fazer assim, tá? Cinza, vou escrever aqui, preto, cinza, e existe o rato branco. A seleção natural pode escolher em 3 situações. Eu vou dar um exemplo. Primeira situação. Se o ambiente for totalmente branco, a seleção natural vai escolher qual indivíduo mais adaptado. Se o ambiente ele é branco, o preto vai se destacar. Então, o predador, por exemplo, vamos dizer que a gente está numa sala toda branca, no quarto branco. Aí tem um rato branco, tem um rato preto e um rato cinza. E você odeia rato, você vai matar. Qual que você vai ver primeiro? O preto, o cinza ou o branco? Você vai ver primeiro o preto, você vai ver o cinza e o branco vai ser mais difícil. Então, o que vai acontecer? Nós vamos eliminar o preto e o cinza e vai sobrar mais rato branco. Olha uma coisa que aconteceu. A minha filha tem uma irmã, e essa irmã é do primeiro casamento do meu marido. E a minha filha é muito loirinha, e a irmã dela tem um cabelo muito preto.
E a irmã dela foi lá para casa cheia de piolho. Muito piolho. Você abria a cabeça assim, você só via piolho. E Valentina pegou piolho. Olha como que a seleção natural... Eu até, na época... eu vou contar o que aconteceu com vocês, vocês vão achar até... Camila é evidente, mas olha o que aconteceu, que foi engraçado. Valentina pegou muito piolho. Eu falei assim, filha, deita aqui que eu vou começar a tirar o piolho da sua cabeça. Aí, no primeiro dia que eu abri, tinha aquelas piolhadas pretas, eu tirava os piolhos pretos e fiquei, tipo assim, 3 horas. E nas 3 horas, eu fiquei catando piolho durante 3 horas seguidas. No segundo dia, eu falei assim, filha, vem cá que eu vou tirar piolho. Eu demorei mais 2 horas e não fiquei tanto tempo catando piolho. Por quê? Porque no segundo dia, não tinha mais aqueles piolhão preto. Eu só estava achando os piolinhos que era mais branquinho, que era da cor do cabelo dela. No terceiro dia, eu demorei 3 horas e catei uns 5 piolhos só. Aí eu virei para o meu marido e falei assim, gente, por que tá difícil achar piolho na cabeça da Valentina? Aí na hora eu falei assim, misericórdia, Zé Luiz, a seleção natural vai cair na prova. Eu estava numa época de revisão, lembro até hoje, para o UVV. Aí eu falei com a galera, gente, vai cair seleção natural, porque eu acabei de fazer isso no cabelo da Valentina, não tem motivo de eu fazer e perguntar para o Zé. E caiu, né? Aí olha só que engraçado, por que estava acontecendo? Quando o cabelo dela é branco, quem que é o mais adaptado? O piolho lourinho ou o piolho pretinho? O piolho lourinho. Só que o piolho que foi para a cabeça dela foi o piolho que estava na cabeça da irmã. A irmã dela tem o cabelo preto. Então, no cabelo da irmã, o piolho mais adaptado era o preto. O branquinho era logo visto, capturado e matado. Tinha piolho branco e piolho preto? Tinha no cabelo da Clarice. Mas tinha muito mais piolho preto, por quê? Porque o cabelo dela era preto. E aí ele conseguia se disfarçar naquele ambiente. Mas na hora em que aqueles piolhos saíram de um cabelo preto e foram para um cabelo branco, o preto era mais adaptado? Não. O mais loirinho, que era o piolho ruim no cabelo da Clarice, agora no cabelo da Valentina era o piolho melhor. Então, eu matei todos os piolhos pretos e deixei o piolho branquinho. Eu fiz um processo de seleção natural. Então, o que vai acontecer? Se você está num ambiente branco, se você é preto, você é visto e é predado. Se você é cinza, você é visto e é predado. Mas se você é branco, você leva vantagem. Então, vai existir preto? Vai. Vai existir cinza? Vai. Mas vai existir muito mais branco. A seleção ela vai direcionar o indivíduo que ela acha mais adaptado. Eu chamo isso daqui de seleção direcional. Segunda situação. Eu estou numa sala cinza. Segunda situação. Eu estou numa sala cinza. Aí você tem que pensar do mesmo jeito. Se a sala é cinza, se você é preto, você vai perceber, você vai ser visto. Se você é branco, você vai ser visto. Mas se você é cinza, você não é percebido. Então, não é bom você nem ser preto e nem ser branco. É muito bom você ser cinza. Então, nesse caso aqui, a seleção natural está escolhendo o fenótipo intermediário. Eu chamo essa seleção aqui de estabilizadora. Terceira e última situação. Você agora está numa sala que ela tem um pedaço preto, um pedaço que é totalmente preto, e um pedaço que é totalmente branco. E você tem, de novo, tem uma população de rato que é preto, cinza e branco. Nessa terceira situação, que a sala é bicolor, é melhor você ou ser preto ou ser branco, mas nunca ser cinza. Porque se você for preto, você se esconde aqui. Se você for branco, você se esconde aqui. Mas o cinza não se esconde em nenhum local. Então, você vai ser preferencialmente preto ou preferencialmente branco, nunca cinza. Eu chamo isso daqui de seleção disruptiva. A UERJ disruptiva. A UERJ sempre coloca a questão disso, inclusive com ratinho, mas eles colocam rato marrom, marrom a branco, passando por bege, caramelo, marrom com branco, enfim. Vocês entenderam, galera? Sim ou não? Então, isso, como a prova ela estendeu, a gente vai fazer pouquinho conteúdo por vez
eu vou corrigir as provas para vocês darem uma olhada. Eu vou colocar lá no YouTube a partir de amanhã, e agora pode ter certeza que eu vou fazer isso mesmo. E eu vou passar para vocês lá, para quem está no canal do Telegram, porque lá é mais fácil de eu entregar o conteúdo, tá, gente? Não é porque eu quero que vocês se inscrevam lá, porque lá é mais fácil. Eu vou entregar as provas que eu vou corrigir para vocês terem elas em mãos, as questões de biologia. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se não tiver, a gente se vê na semana que vem. Tudo bem, galera? Sim ou não? Se tiver tudo ok, eu vou me despedindo. A gente vai dar um tchau e a gente volta na semana que vem. Tá bom? No mesmo horário, o link vai ser enviado para vocês de novo. Qualquer coisa, a gente vai se falando. Beijo, galera. Bom final de semana. Semana que vem estamos juntos e vamos viver juntos bastantes meses por aí, né? Beijo. Tchau, galera. De nada, que é isso.